Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje. Dia 3 de outubro, segunda-feira, dia de Santo André de Soveral, Ambrósio e companheiros. No ano de 1645, em Cunhaú e Uruaçu, no Rio Grande do Norte, foram martirizados sacerdotes e leigos em grande número pelos holandeses calvinistas que desejavam impor o calvinismo naquela região. Todos os mártires testemunharam sua fé em Cristo, a exemplo de Mateus Moreira, que ao ser-lhe arrancado o coração disse: "Louvado seja o Santíssimo Sacramento". Eles foram beatificados como exemplos de fé pelo Papa João Paulo II no ano 2000 e a canonização se deu em outubro de 2017. Santo André de Soveral, ele é natural de São Vicente, litoral de São Paulo, ou seja, cidade que compõe a nossa diocese, né? Então é uma grande alegria. Santos tem sido uma diocese extremamente abençoada. André de Soveral, que nasceu em São Vicente. Tivemos aqui também o segundo milagre que permitiu a canonização de Santa Baquita e também de Madre Teresa de Calcutá. O segundo milagre foi com uma pessoa aqui que se curou na Diocese de Santos. Então a nossa diocese é uma diocese bem abençoada com a graça de Deus. Que Santo André de Soveral, Santa Baquita e Santa Madre Teresa de Calcutá possam interceder por nossa diocese, pelas nossas paróquias de nossa região, a fim de que continuemos transmitindo a mensagem de Cristo e que Deus possa tocar nos corações. O Evangelho de hoje, Lucas 10, versículos do 25 ao 37. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: "Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna?" Jesus lhe disse: "Que está escrito na lei? Como lês?" Ele então respondeu: "Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e a teu próximo como a ti mesmo." Jesus lhe disse: "Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás." Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: "E quem é o meu próximo?" Jesus respondeu: "Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Esses arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso o sacerdote estava passando por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: "Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais." E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes?" Ele respondeu: "Aquele que usou de misericórdia para com ele." Então Jesus lhe disse: "Vai e faze a mesma coisa." É interessante, é o texto do famoso texto do samaritano, né, que ficou conhecido popularmente como o bom samaritano pela atitude dele, representa um apego excessivo da lei, tanto da parte do sacerdote como do levita. O levita, quem era? O levita era o responsável pelo templo. Era o sacristão do templo, poderíamos dizer assim. Era ele quem auxiliava o sacerdote nos ofícios sagrados. Os 2 estavam errados? Segundo a lei, não. Por quê? Porque eles não tinham certeza que aquele homem estava vivo. Portanto, se eles tocassem naquele homem e o homem estivesse morto, eles não poderiam fazer o seu ofício no templo, porque eles estariam impuros. Portanto, segundo a lei, eles tomaram uma atitude correta, eles foram prudentes, porque se aquele homem já tivesse morto e eles tocassem, eles estavam impedidos. Eles estavam a caminho de Jerusalém. Por quê? Porque provavelmente iam no templo realizar o seu ofício sagrado. Portanto, segundo a lei, estes homens,
Eles, tanto o levita quanto o sacerdote, agiram com prudência, agiram de maneira de acordo com a lei. O samaritano vai além. Ele não fica preso à lei. O objetivo dele não é seguir a lei. O objetivo dele é ver se aquele homem ainda está vivo. Ao identificar e ver que aquele homem está vivo, ele tem uma atitude de compaixão. Ele se coloca no lugar daquele homem. Se fosse com ele, ele não gostaria que alguém fizesse aquilo? Sim. Então ele vai e faz. Aqui nós vemos que a lei não se torna um impedimento para o samaritano. Lembro a vocês que os samaritanos eram vistos por judeus como pagãos. Portanto, para ele, não fazia diferença nenhuma se ele estivesse seguindo a lei ou não. Entretanto, ele age com misericórdia para com aquele homem. Ele passa por cima da lei. Se ele tivesse impuro, se o homem tivesse morto e ele ficasse impuro, ele iria ao templo e pagaria o sacrifício e se tornaria puro. Então ele escolhe, ao invés de ficar preso à lei, ele dá um passo a mais. Ele vai e age de misericórdia para com aquele homem. É este o exemplo que Jesus utiliza para mostrar que o amor está acima da lei. É interessante observarmos isso, a atitude de misericórdia. Ele utiliza uma parábola para fazer um ensinamento para aquele mestre da lei, que queria colocá-lo em dificuldade. É interessante a gente observar que a atitude máxima do cristão deve sempre ser o amor e a misericórdia. Existem os dogmas, existem as regras, existem tantas coisas que fazem parte da nossa vivência religiosa, sem dúvida nenhuma, e que são importantes. Mas a caridade e a misericórdia está acima de tudo. Num país tão polarizado como ultimamente anda sendo o nosso, devemos sempre se pautar pelo amor e pela misericórdia. Independente de com quem estejamos lidando, se são cristãos ou não, se são do nosso partido ou não, o amor e a misericórdia devem sempre triunfar, porque é a base fundamental do cristianismo. O amor e a misericórdia. Nós temos que ser que nem o samaritano. Não podemos ficar presos a leis, princípios e outras coisas mais. Quando envolve ser humano, eu tenho que agir com misericórdia e com amor para com ele, porque seria isso que Cristo gostaria que eu fizesse. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.